Antes de começar o seu dia, eu preciso fazer uma pergunta. E se o maior erro que você está cometendo não for a sua falta de força, mas esquecer aquilo que Deus já prometeu? Talvez você tenha acordado hoje olhando apenas para os problemas. As contas continuam chegando. A resposta que você espera ainda não apareceu. A dor parece não diminuir. E aos poucos, uma pergunta começa a tomar conta do seu coração. Será que Deus ainda está comigo? Se essa pergunta já passou pela sua mente, permaneça comigo até o final desta oração. Hoje nós não vamos olhar para aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Vamos olhar para aquilo que Deus prometeu, porque existe algo extraordinário nas promessas do Senhor. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, os sentimentos mudam, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Talvez hoje seja exatamente o dia em que você precisa deixar de alimentar o medo para voltar aqui para alimentar a sua fé. Respire profundamente por um instante. Acalme o seu coração. Permita que esta oração lembre a sua alma de uma verdade que nunca mudou. Deus continua sendo fiel às suas promessas. Vamos falar com Ele. Talvez você esteja vivendo um daqueles dias em que a esperança parece estar desaparecendo aos poucos. Você ora, mas as respostas parecem distantes. Você faz planos, mas as portas continuam fechadas. Você tenta permanecer firme, mas existem momentos em que o cansaço fala mais alto do que a fé. E sabe qual é o maior perigo nesses momentos? Não é o tamanho da luta. É permitir que as circunstâncias façam você esquecer quem Deus é. A Bíblia nos mostra que as promessas do Senhor nunca dependeram da situação que as pessoas estavam vivendo. Quando Deus prometeu uma terra a Abraão, ele ainda não tinha para onde ir. Quando prometeu um filho, Sara já não tinha mais esperança de gerar uma criança. Quando prometeu liberdade ao povo de Israel, eles ainda eram escravos no Egito. E quando prometeu que José governaria uma grande nação, ele ainda estava preso em uma cela, esquecido por aqueles que haviam prometido ajudá-lo. Se todos eles olhassem apenas para as circunstâncias, teriam desistido antes de ver o milagre acontecer. Mas eles aprenderam uma verdade que hoje Deus também quer colocar no seu coração. As promessas de Deus nunca são anuladas pelas dificuldades do caminho. Talvez você ainda não veja nenhuma mudança. Talvez tudo ao seu redor diga exatamente o contrário daquilo que você tem pedido em oração. Mas Deus nunca precisou das circunstâncias favoráveis para cumprir aquilo que prometeu. Ele apenas procura um coração que continue confiando, mesmo quando ainda não consegue enxergar o que ele já começou a fazer. É por isso que nesta manhã, antes de apresentarmos qualquer pedido ao Senhor, eu quero convidar você a fazer algo diferente. Em vez de olhar para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do Deus que fez a promessa, porque a fidelidade de Deus nunca mudou e nunca mudará. Existe uma promessa na palavra de Deus que sempre me emociona. Ela está em Isaías 41:13, onde o Senhor diz: "Porque eu, o Senhor, seu Deus, o seguro pela mão direita e lhe digo: não temas, eu o ajudarei." Que imagem extraordinária é essa? Deus não diz apenas que vai ajudar. Ele diz que segura-se a nossa mão. Pense por um instante em uma criança atravessando uma rua movimentada. Ela não conhece o caminho. Ela não sabe de onde virá o perigo. Mas existe uma coisa que lhe dá segurança. A mão do Pai está firme sobre a dela. É exatamente assim que Deus deseja que caminhemos. Talvez hoje você esteja tentando atravessar um momento difícil da sua vida sozinho. Talvez exista uma decisão importante que precisa tomar. Talvez você esteja preocupado com alguém da sua família, com a sua saúde, com o seu casamento, com as suas finanças ou com o futuro dos seus filhos. E, sem perceber, você começou a acreditar que tudo depende apenas da sua força. Mas Deus está dizendo nesta manhã: segure a minha mão. Quando Deus segura a nossa mão, o medo perde a força. A ansiedade já não tem a última palavra. As dúvidas continuam existindo, mas deixam de controlar o nosso coração, porque sabemos quem está caminhando ao nosso lado. Por isso, neste momento, eu quero que você feche os seus olhos por alguns segundos e imagine a sua mão sendo segurada pelo próprio Deus. Não importa quão escuro esteja o caminho, não importa quantas perguntas ainda estejam sem resposta. A mão que sustenta o universo também é a mão que sustenta você. Vamos começar a colocar isso diante do Senhor em oração. Pai amado, nesta manhã, antes de apresentarmos qualquer necessidade diante de Ti, queremos simplesmente reconhecer quem o Senhor é. Tu és o Deus que nunca falhou, o Deus que nunca chegou atrasado, o Deus que permanece o mesmo,
ontem, hoje e para sempre. E enquanto tantas coisas mudam ao nosso redor, a tua palavra continua firme. As tuas promessas permanecem inabaláveis. O teu amor nunca diminui e a tua fidelidade jamais terá fim. Pai, quantas vezes nós olhamos apenas para aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos e nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez em nossa vida. Perdoa-nos quando permitimos que o medo fale mais alto do que a fé. Perdoa-nos quando a ansiedade ocupa o lugar da confiança. Perdoa-nos quando pensamos que estamos caminhando sozinhos. Hoje nós escolhemos voltar os nossos olhos para as tuas promessas. Escolhemos acreditar que o Senhor continua segurando a nossa mão, mesmo quando não conseguimos sentir a tua presença. Escolhemos confiar que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando tudo parece estar em silêncio. Pai, segura a mão de cada pessoa que faz esta oração. Segura a mão daquela mãe que está preocupada com um filho. Segura a mão daquele pai que carrega sozinho o peso de sustentar a família. Segura a mão daquele homem ou daquela mulher que recebeu uma notícia difícil e agora não consegue enxergar uma saída. Segura a mão daquele coração cansado, que já chorou tantas vezes em silêncio e começou a acreditar que não conseguiria continuar. Que cada pessoa sinta neste momento a paz que só pode vir da tua presença. Porque quando a tua mão nos sustenta, nós não precisamos ter medo do caminho. Em nome de Jesus, amém. Pai querido, talvez exista alguém fazendo esta oração que chegou ao limite das próprias forças. Uma pessoa que já não sabe mais como continuar. Que sorri diante das pessoas, mas chora quando está sozinha. Que continua caminhando, mas por dentro sente que está completamente esgotada. Pai, tu conheces esse coração. Tu conheces o peso que ele tem carregado. Tu conheces as noites mal dormidas, as lágrimas escondidas, as preocupações que ninguém mais conhece. E é exatamente para essa pessoa que a tua palavra declara em Isaías 40. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Que promessa maravilhosa, Senhor. O Senhor não promete força apenas para aqueles que já são fortes. O Senhor promete força para aqueles que já não têm mais nenhuma. Por isso, nesta manhã, nós colocamos diante de Ti todo o nosso cansaço. O cansaço físico, o cansaço emocional, o cansaço espiritual. Aquele cansaço que faz a pessoa pensar em desistir. Aquele cansaço que rouba na alegria. Aquele cansaço que faz a esperança parecer tão distante. Pai, renova as nossas forças. Assim como o Senhor renovou as forças de Elias no deserto. Quando ele acreditava que não conseguiria dar mais um passo, o Senhor o alimentou, o Senhor o fez descansar e depois lhe deu forças para continuar a caminhada. Faz o mesmo conosco, alimenta a nossa alma com a Tua palavra. Fortalece o nosso espírito com a Tua presença. E lembra-nos de que o mesmo Deus que sustentou Elias continua sustentando os seus filhos hoje. Nós declaramos, pela fé, que não terminaremos este dia mais fracos. Terminaremos este dia mais fortalecidos, porque a nossa força não vem de nós. A nossa força vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, existem batalhas que nós simplesmente não conseguimos vencer com as nossas próprias forças. Existem situações que fogem completamente do nosso controle. Por mais que tentemos encontrar uma solução, por mais que façamos planos, por mais que procuremos respostas, chega um momento em que percebemos que somente o Senhor pode agir. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam diante do Mar Vermelho. À frente, um mar impossível de atravessar. Atrás, o exército de Faraó se aproximava rapidamente. Aos olhos humanos, não existia saída. Mas foi naquele momento que o Senhor declarou uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Pai, quantas vezes nós também nos sentimos assim, cercados pelos problemas, sem enxergar uma saída, com medo do que pode acontecer amanhã. Mas hoje nós escolhemos acreditar que o Deus que abriu o Mar Vermelho continua sendo o mesmo. O Senhor continua abrindo caminhos onde ninguém consegue enxergar uma solução. Continua transformando o impossível em testemunho. Continua fazendo aquilo que nenhum ser humano seria capaz de realizar. Por isso, nesta manhã, nós colocamos diante de Ti todas as batalhas que têm roubado a nossa paz. A batalha dentro da nossa família. A batalha pela nossa saúde. A batalha contra a ansiedade. A batalha pelas finanças. A batalha contra o medo. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Porque existem lutas que não pertencem a nós.
pertencem ao Senhor. Ensina-nos a confiar enquanto o Senhor trabalha. Ensina-nos a permanecer em paz enquanto o Senhor prepara o milagre. Ensina-nos a descansar, sabendo que nenhuma batalha é maior do que o Deus que luta por nós. E quando olharmos para trás, possamos reconhecer que foi a Tua mão que nos sustentou do começo ao fim. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, existe uma preocupação que acompanha muitas pessoas todos os dias. A preocupação com o amanhã. Como será o próximo mês? Como vou sustentar a minha família? Como vou vencer essa dificuldade? Será que vai faltar? Mas a Tua palavra nos lembra de uma promessa maravilhosa em Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Pai, que promessa extraordinária! O Senhor não prometeu abandonar os seus filhos. O Senhor prometeu cuidar deles. Assim como alimentaste o povo de Israel durante 40 anos no deserto, assim como fizeste a farinha e o azeite da viúva nunca acabarem, assim como enviaste o pão do céu quando parecia não existir nenhuma solução, o Senhor continua sendo o Deus da provisão. Por isso, nesta manhã, nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades. O Senhor conhece aquilo que ainda nem tivemos coragem de contar para ninguém. Conhece as preocupações que carregamos em silêncio, conhece as contas, conhece os sonhos, conhece os projetos, conhece os medos e conhece também aquilo de que realmente precisamos. Pai, livra-nos da ansiedade que tenta controlar o amanhã. Ensina-nos a viver um dia de cada vez. Ensina-nos a confiar que o Senhor continuará sendo fiel hoje, amanhã e em todos os dias da nossa vida. Que nunca nos falte o pão sobre a mesa. Que nunca nos falte a esperança dentro do coração. Que nunca nos falte a certeza de que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa caminhada, porque quem é sustentado por Deus nunca está sozinho, e quem é guiado pelas Tuas promessas jamais será abandonado. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, depois de lembrarmos de tantas promessas da Tua palavra, uma pergunta permanece no nosso coração. Como viver tudo isso quando a oração termina? Como continuar confiando quando o dia começar, quando as notícias chegarem, quando os problemas voltarem a bater à nossa porta? A resposta não está em tentar controlar todas as circunstâncias. A resposta está em escolher confiar em Ti, todos os dias. Porque a fé não é a ausência de dificuldades. A fé é a decisão de continuar caminhando, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o final da estrada. É descansar no Teu caráter, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. É lembrar que Tu nunca deixaste de cumprir uma única promessa. E se o Senhor foi fiel com Abraão, se foi fiel com José, se foi fiel com Moisés, se foi fiel com Elias, o Senhor também será fiel conosco. É por isso que, antes de encerrarmos esta oração, queremos tomar uma decisão diante da Tua presença. Pai amado, depois de tudo o que meditamos nesta manhã, existe apenas uma decisão que queremos tomar diante de Ti. A decisão de confiar. Confiar quando tudo estiver bem, mas também confiar quando nada fizer sentido. Confiar quando a resposta chegar rapidamente. E confiar quando ela demorar mais do que esperávamos. Porque hoje entendemos que a nossa paz não depende das circunstâncias. Ela depende da fidelidade do Senhor. Pai, livra-nos da tentação de medir o Teu amor pelas dificuldades que enfrentamos. Livra-nos de acreditar que o Teu silêncio significa abandono. Livra-nos de esquecer as promessas que o Senhor já declarou em Tua palavra. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor nunca deixou de cumprir aquilo que prometeu. O Senhor cumpriu a promessa feita a Abraão. O Senhor libertou o povo de Israel. O Senhor sustentou Elias no deserto. O Senhor permaneceu ao lado de Daniel na cova dos leões. O Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abed-nego dentro da fornalha. E o Senhor continua sendo o mesmo Deus hoje. Por isso, Pai, nós escolhemos descansar. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque sabemos que elas estão nas mãos certas. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque temos a certeza de que o Senhor continua governando todas as coisas. Que esta oração transforme a maneira como enfrentaremos este dia. Que ao invés de caminharmos dominados pelo medo, caminhemos sustentados pelas Tuas promessas. Que ao invés de alimentarmos a ansiedade, alimentemos a nossa fé. E que cada passo dado hoje seja acompanhado pela certeza de que o Senhor permanece conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado,
Depois de tudo e o que meditamos nesta manhã, existe apenas uma decisão que queremos tomar diante de Ti. A decisão de confiar. Confiar quando tudo estiver bem, mas também confiar quando nada fizer sentido. Confiar quando a resposta chegar rapidamente. E confiar quando ela demorar mais do que esperávamos. Porque hoje entendemos que a nossa paz não depende das circunstâncias. Ela depende da fidelidade do Senhor. Pai, livra-nos da tentação de medir o Teu amor pelas dificuldades que enfrentamos. Livra-nos de acreditar que o Teu silêncio significa abandono. Livra-nos de esquecer as promessas que o Senhor já declarou em Tua palavra. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor nunca deixou de cumprir aquilo que prometeu. O Senhor cumpriu a promessa feita a Abraão. O Senhor libertou o povo de Israel. O Senhor sustentou Elias no deserto. O Senhor permaneceu ao lado de Daniel na cova dos leões. O Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abed-nego dentro da fornalha. E o Senhor continua sendo o mesmo Deus hoje. Por isso, Pai, nós escolhemos descansar. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque sabemos que elas estão nas mãos certas. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque temos a certeza de que o Senhor continua governando todas as coisas. Que esta oração transforme a maneira como enfrentaremos este dia. Que, ao invés de caminharmos dominados pelo medo, caminhemos sustentados pelas Tuas promessas. Que, ao invés de alimentarmos a ansiedade, alimentemos a nossa fé. E que cada passo dado hoje seja acompanhado pela certeza de que o Senhor permanece conosco. Em nome de Jesus, amém. Pai querido, nós encerramos esta oração com um coração muito mais leve do que quando começamos. Não porque todos os nossos problemas desapareceram, mas porque hoje nos lembramos de que existe algo maior do que qualquer problema, as Tuas promessas. Quando o medo tentar voltar, lembra-nos da Tua palavra. Quando a ansiedade bater à nossa porta, lembra-nos da Tua fidelidade. Quando as dúvidas surgirem, lembra-nos de tudo aquilo que o Senhor já fez ao longo da nossa caminhada. Que nunca nos esqueçamos de que o Senhor segura a nossa mão. Renova as nossas forças quando estivermos cansados. Luta as batalhas que não conseguimos vencer. E supre cada uma das nossas necessidades no tempo perfeito. Pai, entrega-nos um coração que descanse em Ti. Um coração que não viva dominado pelas notícias, nem pelas circunstâncias, nem pelos sentimentos, mas pela certeza de que Tu continuas sentado no Teu trono, governando todas as coisas com amor, sabedoria e perfeição. Nós entregamos este dia em Tuas mãos. Consagramos a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde, os nossos sonhos e tudo aquilo que ainda pesa sobre o nosso coração. Vai à nossa frente em cada decisão. Guarda-nos de todo mal. Dirige os nossos passos e faz com que, ao final deste dia, possamos reconhecer mais uma vez a Tua bondade e a Tua fidelidade. Nós oramos com gratidão, confiando que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração fortaleceu o seu coração, eu quero fazer um convite. Não deixe que esta seja a única conversa que você terá com Deus hoje. Leve essas promessas com você. Lembre-se delas ao longo do dia. Volte a elas sempre que o medo tentar falar mais alto do que a sua fé. E se você deseja começar todas as manhãs fortalecendo a sua caminhada com Deus, inscreva-se no canal A Voz do Sábio. Todos os dias estaremos aqui buscando juntos a presença do Senhor através da Sua palavra e da oração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Tenha um dia de paz na presença do Senhor.